dia a todas e todos. Bom, meu nome é Matheus, eu sou psiquiatra formado pela UFBA. Trabalho há cerca de 7 anos, especificamente nessa clínica das dependências e adicções. Trabalho num CAPS-AD, tenho atuação também em outros serviços também com isso. E na Olist eu estou há 2 anos integrando o núcleo de infância e adolescência. Então, eu sou um profissional que meio que transita um pouco pelas margens, talvez, da psiquiatria. Eu vejo que a psiquiatria já é uma margem dentro da medicina, né, com todas as suas conotações boas e ruins também. E dentro da psiquiatria tem também uma certa dificuldade para se lidar com a infância, a adolescência, com adicções, né, com alguns temas especificamente. Então, eu me situo justamente nesse limiar, na minha atuação profissional. E o tema da nossa jornada é mal-estar, e eu quero só anunciar, para começar, que essa apresentação provavelmente vai gerar um mal-estar aqui entre vocês e em mim também, porque eu estou trazendo casos que, na verdade, eu trago esses casos para discussão justamente porque eu não tenho uma resposta sobre eles. Eu não são aqueles casos bonitinhos assim que você tem o começo, a introdução, aí tem a evolução, aí tem a conduta, tem o resultado, e a gente fala, ok, isso deu certo, o que deu certo foi isso. Não. Esses são casos meus da prática, com 2 adolescentes, um que eu acompanho na rede pública e outro que eu acompanho na Olist. Claro que, enfim, não estão identificados, todas as informações vão ser completamente anônimas, mas eu trouxe esses casos porque são casos que vêm me instigando, tem a ver com esse tema, né, das adições, das dependências, para mostrar que muitas vezes a gente acaba, o que nos direciona na clínica é menos um pouco as respostas e mais as indagações. Então, pode ir. Aqui. Sou eu que vou passar? Okay. Pronto. Rogério, tem 2 botões aqui, 2 setas, uma para votar e outra para... Ok, ele perguntou mais cedo como é que fazia, como é que funcionava aqui. Bom, primeiro caso, ok. Primeiro mal-estar, tem uma errata aí, não é 3 anos, é 13 anos. Ok? Um rapazinho do sexo masculino que foi trazido por sua mãe, encaminhado a partir do Serviço de Referência Estadual de Assistência Social da Boca da Mata de Salvador, Bahia, para o CAPS-AD. E ele fez um acolhimento, né, o acolhimento a gente chama a primeira entrevista que é feita no CAPS, né? Não necessariamente o primeiro acolhimento é feito já com um psiquiatra ou com um psicólogo, às vezes é outro profissional. No caso, foi uma educadora social que fez o acolhimento dele. E a queixa era, o problema para mim é meu pai. Eu só fumo um baseado. Eu uso maconha há 1 ano, mas o problema não é isso. O problema é que meus pais só ficam vigiando a minha vida. Então, é um adolescente que residia com os pais e com a irmã, queixando-se de maus tratos por parte do pai, perda da confiança e do sossego após ter iniciado o uso de maconha 1 ano atrás na escola, e era uma escola particular, não era escola pública. Não reconhece o uso como nocivo, refere-se à droga como uma planta para efeitos de redução da ansiedade, aumento do apetite e alívio da angústia. Isso é muito comum, né? Especialmente pessoas que ainda estão iniciando o uso de qualquer substância, existe uma perspectiva de que a droga, muitas vezes, entra nos itinerários de cuidado da pessoa como uma primeira tentativa de cuidado. Então, já queria assinalar logo, desde cara, isso aqui. Bom, isso foi no primeiro relato. Em uma consulta subsequente com a mãe, especificamente, que ele não quis comparecer, e aí você vê que a demanda para o cuidado vem principalmente a partir da mãe, o adolescente está lá
obviamente contra a vontade, e ela traz um grande nível de ansiedade, referindo a ameaças por parte do adolescente a ela e a outros membros da família. Ok. Então, vamos acompanhando. Numa outra consulta com a técnica de referência, ele coloca que ele precisa da maconha, porque sem a maconha ele não consegue dormir e não consegue se alimentar. E aí ele começa a trazer sentimentos de raiva, de angústia e de ansiedade. A primeira consulta comigo foi cerca de 1 mês depois que ele ingressou ao CAPS. Isso também não é incomum, né? Muitas vezes porque são serviços que têm uma grande demanda, né, de atendimento, então nem sempre, imediatamente, se consegue a consulta psiquiátrica. Então, ele traz um histórico de uso de maconha iniciado aos 11 anos de idade, e isso é interessante, ele rapidamente progrediu para um consumo diário e em grande quantidade. Então, isso chama atenção, isso não é um padrão típico. O padrão típico de uso de maconha costuma ser aquele uso que é um uso mais ocasional, né, com amigos ou em festas, mesmo na adolescência. Mas, no caso dele, muito rapidamente, ele progride para uma que a gente chama, lá embaixo já está até colocado o diagnóstico, síndrome de dependência à maconha. Né? A síndrome de dependência não acontece do nada. A síndrome de dependência necessariamente presume uma repetição do ato. Né? Nenhum uso de nada, nenhum comportamento é, por si só, unicamente capaz de gerar uma síndrome de dependência, mas a repetição desse ato e a transposição de um padrão de uso impulsivo para uso compulsivo, né? Aquela coisa que entra no automatismo, na questão mesmo da repetição, é isso que gera uma síndrome de dependência. E isso precisa de tempo para acontecer. Né? 1 mês, 2 meses, às vezes, não é suficiente para a pessoa se tornar dependente de algumas drogas. O cigarro, talvez, é uma droga que consegue levar à dependência muito rapidamente, mas não é o padrão usual, digamos assim, para se desenvolver uma dependência. Então, isso chamou a atenção também. Muito rapidamente, ele começa a fazer uso de maconha todos os dias. E por quê? Então, ele traz, na verdade, que antes desse uso de maconha, tinha um quadro de ansiedade e irritabilidade, que tinha começado não nessa idade do início do uso da maconha, mas tinha iniciado ainda em meados da infância. Ele já tinha feito atendimento anterior com psicóloga, mas não tinha chegado a fazer um acompanhamento, um tratamento de fato. A relação com o pai já era difícil antes mesmo do início do uso da maconha. Ele relatou ter presenciado graves agressões do pai contra a mãe por volta dos 7 anos de idade, e isso teve um marco importante para ele. E, a partir daí, ele começa a ficar mais isolado e mais irritável, com crises de raiva e de intolerância a frustrações, desafio de limites, queda do rendimento escolar. Esses sintomas, eles são típicos de depressão, quando acontece em crianças menores. Né? A depressão em crianças nem sempre se manifesta da forma que a depressão se manifesta em adultos, né? Com sintomas melancólicos, angústia, ansiedade. Não, muitas vezes a criança passa por um quadro de isolamento, de irritabilidade intensa. Então, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é de um adolescente que já vinha adoecido há muitos anos. Né? E aí entra um uso de maconha que, para ele, é uma tentativa de alívio dos sintomas, muito claramente, mas esse uso progride e se transforma em um outro problema, que é uma síndrome de dependência, junto com os outros diagnósticos, né? O transtorno misto depressivo ansioso, um transtorno opositor desafiador, que aí situa principalmente a queixa em relação à mãe e a dificuldade que ela tem de conseguir estabelecer limites com ele. Então, iniciei um tratamento com antidepressivo. Eu preciso aqui dizer, gente, primeiro, que não existe tratamento farmacológico para a dependência à maconha. Não tem. Já testamos tudo. Não existe um medicamento que faça a pessoa diminuir o uso de maconha, como existe, por exemplo, para cigarro. Para tabaco, tem. Para álcool, tem alguns tratamentos também. Para maconha e para cocaína, não existe.
Então, esse medicamento, a mirtazapina, é um antidepressivo, né, que tem, entre seus efeitos, aumento do apetite e melhora do sono. Né? Lembra que ele falou que ele estava sem dormir, estava sem conseguir se alimentar bem. Então, também foi uma tentativa minha de, ok, vamos ver se consegue, de alguma forma, né, tratando isso, talvez isso reduza um pouco essa necessidade percebida dele do uso da maconha. Então, foi uma tentativa assim, apesar de, nesse momento, era importante eu não ter nenhuma expectativa em relação ao uso da medicação como um mecanismo para ele parar de usar maconha. Bom, isso foi em março. Um mês depois, né, a gente espera, então, um mês depois, provavelmente ele já está usando a medicação, já está melhorando, né? Talvez já começou a psicoterapia, talvez, vamos ver. Então, a mãe novamente comparece sozinha, e aí traz relatos de comportamento agressivo por parte dele, envolvimento com o tráfico de drogas, absenteísmo escolar, ameaça a figura de autoridade, aí não mais só os pais, mas também figura de autoridade fora do ambiente familiar. E aí vem um pensamento de internar ele involuntariamente, mas com aquele temor do que ele faria depois que ele terminasse o internamento. Teve uma melhora inicial com o uso do medicamento, mas ela acha que não é suficiente, tendo, inclusive, apelado para uma superdosagem por conta própria em alguma ocasião. Então, você vê que também é uma mãe que já está também no processo de adoecimento. Né? E aí foi feita a proposta de discussão dos casos numa rede intersetorial, com vários serviços que prestam cuidado e atenção à criança e adolescente, lá no Centro Histórico. E, no retorno para a consulta comigo, esse relato de conflitos, agressão física dentro da casa, a mãe com um quadro praticamente de burnout, em relação ao cuidado dele. E aí eu coloquei as seguintes propostas. Primeira coisa, deslocar o foco do tratamento para os estudos e a redução de conflitos, ao invés de atuar somente com o objetivo de abstinência da droga. Por quê? Assim, a gente entende que o uso da droga, sim, é um problema, né? Idealmente, nenhum adolescente deveria estar usando nenhuma substância psicoativa, porque a gente sabe que quanto mais cedo se inicia o uso, maior a chance de acontecer uma síndrome de dependência, mesmo na adolescência ou no futuro. É um cérebro em desenvolvimento. A gente não acha que é uma coisa, assim, não é uma coisa inócua esse uso. Mas aqui a gente está tratando em uma outra perspectiva. A gente está aqui vendo uma série de danos associados que não é simplesmente o dano direto do uso da droga. Aqui a gente está vendo que as dificuldades nos relacionamentos, que estão acentuadas por conta de uma dificuldade da família em aceitar o uso da droga, de reconhecer os problemas que esse jovem está apresentando, e isso está, inclusive, acirrando esse uso. Em resposta a uma rejeição dele por conta do uso da maconha, ele acaba se refugiando mais no uso da droga. Então, acaba se tornando, ironicamente, quanto mais você atua na direção de coibir o uso, mais aumenta o consumo de droga por parte dele. E a gente está aqui lidando com a rede pública, certo? Eu não tenho como recomendar um internamento involuntário para esse adolescente, sendo que as únicas instituições que têm internamento involuntário aqui em Salvador são o Hospital Juliano Moreira e o Hospital Mário Leal. Eu não vou internar um jovem por uma questão de dependência em um manicômio. Então, a gente precisa, então, buscar alternativas para o cuidado, pensando nos dispositivos que tem à disposição para esse adolescente. Né? Então, o que é que a gente fez aqui também? Ok, ele está se envolvendo com o tráfico, a gente está vendo que não está adiantando a repressão, não está adiantando a ameaça, não está adiantando isso. Então, vamos fazer o seguinte, já que ele vai usar a maconha, pelo menos que ele não fique roubando as coisas em casa, pelo menos que ele não vá vender drogas para poder custear o uso. Então, a mãe decide estabelecer um dinheiro mensal, um orçamento mensal para consumo de maconha para ele. Alguém já está sentindo mal-estar aí?
Pois é. Eu participei desse acordo. E a gente fez o que eu poderia acrescentar, pensando que ele também estava com sintomas opositores, desafiadores, muita irritabilidade, eu modifiquei a medicação. Além do antidepressivo, eu coloquei também um medicamento para controle dos impulsos e da irritabilidade, que é a risperidona. Ok. Estão acompanhando? É muita coisa, gente. Enfim, imaginem eu. Aqui é um resumo do prontuário dele. Bom, aqui, então isso foi em maio. Então, de maio para setembro, várias coisas aconteceram, certo? E aí eu estou aqui mais para compartilhar justamente alguns direcionamentos que foram usados, mas também muitas dúvidas ainda sobre como proceder. Porque esse foi o acordo inicial. Mas, claro que muita areia já rolou, muita coisa já aconteceu. Então, a gente vem no início, o que eu tenho acompanhado é uma certa tendência a ter uma diminuição da gravidade dos embates que ele estava tendo com a família. Então, não teve mais novos relatos de agressão física. Isso foi um avanço, de certa forma, né? Um problema grande, que era a questão de que a mãe estava tendo que fazer esse papel, inclusive, de mediadora entre o adolescente e o pai, né? E o pai ainda numa posição muito rígida de não aceitar, em hipótese nenhuma, qualquer tipo de uso, de, inclusive, questionar a necessidade dele de vir ao tratamento. Um ganho que aconteceu, e muito recente, foi setembro agora, foi a primeira vez, o pai finalmente veio para um atendimento, para participar dos atendimentos. Então, isso somente 6 meses depois do primeiro atendimento, é que eu consigo trazer o pai, né? Ele está fazendo psicoterapia individual. Por mais que... Uma coisa que é interessante também é que, por mais que ele seja um adolescente questionador, né, desafiador, ele fez alguns planos assim, não, eu quero trabalhar agora, vou trabalhar de motoboy. Vou pegar a moto do meu pai para vender. Mas, rapaz, você tem 13 anos. Ah, não, mas é porque eu conheço fulano, Betano, que já está fazendo isso. Mas, enfim, esse é o tipo de coisa que eu estou tendo que trabalhar com ele. Mas, contra todas as expectativas, ele está fazendo a vinculação com o terapeuta, está fazendo a vinculação comigo. A gente percebe que tem tem terreno para ser caminhado com ele, mas constantemente esbarrando na questão do relacionamento dele com o pai, né? Muita rigidez por conta do pensamento do pai, muita rigidez também por conta dele, e aí a mãe também, a gente sem conseguir também que ela inicie um processo de cuidado para ela. Ela claramente adoecida, claramente sem conseguir dar conta. A última consulta foi um festival de emoções expressas. Foram os 3 na sala, imaginem, e a menor coisa, a coisa mais singela que eu já ouvi foi: eu queria, por mim, eu não tinha você como filho. Ou então, para mim, não faz diferença se meu pai está vivo ou está morto. Então, coisas desse tipo, é a forma como a família está se comunicando. E, por incrível que pareça, ele vem gradualmente reduzindo o uso de maconha. Então, a gente pensa, nossa, isso é um grande avanço, né? Que legal, ele está conseguindo diminuir, seja porque o pai descobriu o acordo da mãe, não está mais dando dinheiro para ele, e ele está meio que se sentindo ameaçado pelo tráfico, não está querendo mais traficar. Então, eu já vinha conversando com ele para ele começar a se dar conta de que, ok, você está percebendo que essa sua vontade de usar maconha está fazendo você se envolver em comportamentos arriscados e tal. Então, tem isso, mas se eu estou vendo uma redução do uso da maconha, eu estou acompanhando também um processo muito desconfortável de uma dissolução dos vínculos dentro dessa família, né? Que, por mais que, objetivamente, o adolescente ele está tendo alguns ganhos em relação à saúde mental, a família
está meio que entrando em colapso. E esse foi o último atendimento que eu fiz. Então, assim, no momento das perguntas, né, a gente pode até fazer um brainstorming para pensar o que é que a gente pode fazer num caso desses, né? Como é que a gente pode proceder em relação a isso. Enfim, vou fazer agora um corte, né? Porque terminou a sessão, semana que vem a gente continua, mas agora lidar com outro caso, que é um caso também interessante, e agora é um caso que eu atendo lá na Olist, um outro rapazinho também, 9 anos, a primeira vez que ele teve em 2015, hoje ele está também com 13 anos. Né? E é um caso bem interessante, né, em outro contexto, outra situação social, econômica, né, outro serviço, mas que tem alguns pontos que depois eu vou colocar que tem em comum nessas histórias. Então, é um rapaz que vem pela primeira vez aos 9 anos de idade, cursando o 5º ano do ensino fundamental, em 2015, com um relato de comportamento agressivo e impulsivo, oposição e desafio. Oposição e desafio, gente, é a criança que não se comporta, né, que faz birra, que não sabe ouvir um não, enfim, né, vocês conhecem bem. Baixo limiar, frustrações, birras, dificuldade no convívio na escola devido à agressividade também com os colegas. Né? É comum esses quadros, às vezes, ficarem restritos, primeiro no ambiente familiar, mas depois, quando a coisa vai ganhando uma gravidade maior, também vai acontecendo também em outros contextos. Nega problemas na atenção, no aprendizado e no rendimento escolar. Na primeira consulta, ele ficou de costas para o examinador durante todo o atendimento. Não fui eu, foi com outro psiquiatra lá na clínica. E tentou rasgar a receita quando o médico deu a receita para a mãe. Então, foi da suspeita de transtorno opositor desafiador, foi encaminhado para a psicoterapia e foi feita uma prescrição de metilfenidato, que é um medicamento para transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que talvez com a expectativa de que o medicamento tivesse algum efeito em controlar alguns dos comportamentos impulsivos dele. Bom, e aí ele retorna em março, não tendo ainda iniciado a psicoterapia, e o pai relatou que já tinha visto, dessa vez ele veio com o pai disse que estava vendo alguma melhora do comportamento opositor desafiador depois do início do uso do medicamento. Somente em setembro que faz o primeiro atendimento com a psicóloga, né, com o pai, e vocês vão ver por que isso é importante, relato de queixas quanto ao comportamento da criança a partir dos 7 anos, na época em que a mãe começou a apresentar um quadro depressivo. Era uma mãe que também fazia um tratamento lá na clínica. Né? Ele diz, o filho manda na mãe e foge ao controle dos adultos. E um dado interessante é que foi notado aí é que esse menino tem o mesmo nome do pai. Então, parece que o pai é a pessoa que, de certa forma, consegue ainda estabelecer alguma borda, algum controle, algum limite com o filho, enquanto a mãe, no seu processo de adoecimento, claro que a gente não pode dizer que foi somente o problema de saúde que a mãe teve que causou isso, mas que acaba entrando nessa dinâmica com o filho. Ele fez atendimentos psiquiátricos de outubro a dezembro de 2016 e sumiu. E aí eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando um paciente meu some, eu penso, que bom, ele ficou bom. Que ótimo. Que legal, poxa, que alívio, ele agora está bom, não precisa mais de mim. Eu sou assim, eu penso na melhor das hipóteses. Né? Então, vamos pensar então que foi isso que aconteceu, ele ficou bom. Né? E aí ele retorna, aí dessa vez voltando para mim, para a psiquiatria, em junho desse ano, agora com 13 anos de idade, e, na verdade, ele vinha ainda mantendo atendimentos intermitentes com psiquiatra, mas sem um acompanhamento regular nos últimos 3 anos, também por conta de quedas no rendimento. E por quê? Aí, o que a gente identifica que houve de melhora? Teve a melhora dos comportamentos opositores desafiadores. Ele não estava mais agressivo, não estava mais querendo bater na mãe. Então, quando desaparecem os comportamentos externalizantes, né,
né, mas ainda persistem alguns sintomas internalizantes, é meio que a gente, ok, talvez essa criança não precise tanto de cuidado assim. Então, comportamentos externalizantes mobiliza logo um cuidado, mas outros tipos de comportamento não. Então, talvez tenha sido isso que aconteceu, né? E aí, por que ela volta? Queda no rendimento escolar, também agora associado a uma hipersonia, ou seja, um excesso de sono ao longo do dia, e absenteísmo da escola, com um relato de sono normal à noite e excesso de sonolência durante o dia. Associado a isso, irritabilidade, isolamento, e a psicopedagoga da escola trouxe à mãe preocupações porque houve algumas menções em conversas na escola a pensamentos suicidas e questões envolvendo a sexualidade, né? E, infelizmente, eu vou ficar devendo a vocês que questões foram essas, porque nem a mãe, nem a criança entraram em detalhes sobre isso nos atendimentos subsequentes. A sós, ele se dizia preocupado com o rendimento escolar, confirmou sintomas de ideação suicida, mas disse que no último mês não estava apresentando mais, falava que estava se sentindo desanimado, sem sentir prazer, com queda no apetite, cansado, ansioso e com dificuldades mais acentuadas na concentração. Então, nesse momento, eu faço uma suspeita de um episódio depressivo, investigar o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, subsequentemente fazer o questionário diagnóstico mais detalhado, porque ele tinha um histórico de ter melhorado com a medicação antes, né? E aí eu coloquei um medicamento que tanto tinha efeito antidepressivo como poderia ajudar na concentração, que era a bupropiona. E agora vocês vão achar interessante porque em cada consulta subsequente, essa criança vai sair com um diagnóstico diferente. Na segunda consulta, por que eu tive que questionar o diagnóstico? Porque a mãe falou que não teve nenhuma melhora com a bupropiona. Nada, zero. Continuava dormindo o dia todo, teve pelo menos um episódio de um sono súbito e incontrolável antes de sair para a escola, está se aprontando para ir para a escola, de repente começa a sentir um sono, caiu, dormiu, não acordou. E aí faltando cada vez mais a escola, né? Fez umas referências a uns sonhos vívidos, uma coisa que a gente chama de alucinações hipnagógicas, que são aquela coisa que às vezes a gente acha que é real, mas que não é, quando a gente está iniciando o sono, que pode acontecer em pessoas normais, mas acontece mais em pessoas que têm um problema chamado narcolepsia. É uma doença neurológica que é caracterizada por uma desregulação, um excesso de sono durante o dia, mesmo na presença de um sono normal à noite, com outros sintomas também. Então, será que esse menino está com narcolepsia com 13 anos? Eu fiquei pensando assim. Enfim, então, coloquei um medicamento, além do tratamento antidepressivo, que eu modifiquei, já que não tinha tido nenhuma melhora com o primeiro, eu coloquei um medicamento específico para a narcolepsia, que é a modafinila, 100 miligramas. E aí, o pulo do gato, né? Já tinha um discurso de melhora em relação aos sintomas depressivos, então provavelmente teve um efeito, mas nenhuma melhora em relação ao excesso de sono, né? Mesmo usando a modafinila, que é um medicamento estimulante, um psicoestimulante, que a pessoa não pode tomar de noite, só quem toma de noite é quem trabalha à noite, para poder não dormir durante o serviço, e ele não teve nenhum efeito. Ainda com as queixas de dificuldade de concentração, e não foi à escola durante todo o último mês. E aí, no meio da consulta, a mãe pergunta, ele pode esperar lá fora? Eu queria falar com você sozinha. E aí, o que é que a mãe traz? Então, esta semana, eu fui tirar o celular dele, e ele puxou uma faca para mim. Então, o que é que ela falou? Ele, na verdade, vem todo esse tempo em um uso ininterrupto do celular, que é só o que ele faz em casa. Ficar jogando no celular e no computador constantemente. Aí eu faço a pergunta, ele fica com o celular na cama? Aí ele fica. Aí eu, então, provavelmente ele não está dormindo à noite. Provavelmente ele fica durante toda a madrugada jogando no celular, né? E ele dorme durante o dia porque não está dormindo à noite, né? Então, a gente já começa a remasterizar todo o problema. Vejam que é uma criança que já tinha uma questão com dificuldades já exigiu uma dificuldade na imposição de limites com essa mãe, né?
tinha um comportamento agressivo, mais efusivo, de repente o comportamento é sanado quando ele começa a ficar fazendo atividades mais solitárias, com o uso compulsivo de tecnologia. Né? Mas agora, o problema qual é? Essa compulsão está ocupando todo dia. Ele só faz isso, está deixando de ir para a escola. Já estava há um mês sem ir para a escola por conta disso. Né? Com sintomas depressivos, com sintomas de falta de concentração, que agora a gente pode entender como uma grande desregulação do cotidiano por conta desse comportamento compulsivo. Mas, de novo, num contexto de um problema que antecedia a questão. Né? Enfim, eu vou ficar por aqui, porque eu acho que talvez seja mais interessante a gente poder discutir, na verdade, o que está acontecendo. O que eu acho que esses dois casos ilustram é que, quando a gente fala de dependência, de compulsões, isso já é válido para qualquer pessoa, mas eu acho que, especialmente em crianças e adolescentes, a gente precisa ir mais além. A gente não pode se fixar somente na questão do objeto. Né? Qual é a droga que está usando, qual é o comportamento que está sendo feito. As intervenções não vão ser suficientes se a gente focar somente nisso. Não vai ser suficiente simplesmente tirar o celular e achar que agora vai resolver tudo. Não vai ser suficiente simplesmente fazer o adolescente parar de fumar maconha. A gente viu que tem problemáticas que já se iniciaram antes, que ultrapassam a questão simplesmente do efeito da substância ou daquele comportamento na pessoa. Tem a ver com questões subjetivas, tem a ver com questões do contexto da pessoa. Né? Então, a gente não pode se deter somente naquela coisa específica a qual a pessoa está com adicção ou dependência. A gente vê muitas vezes na prática que a pessoa circula por diferentes objetos, que o padrão, às vezes, de uso compulsivo, ele se transfere de um comportamento para o outro. Então, antes disso, tem que ver o que é que está acontecendo com esse sujeito, o que é que aconteceu com esse sujeito e no entorno dele, em um processo, em um desenvolvimento. Enfim, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Obrigado.